Olha, não houve uma mobilização do Brasil junto aos países da região. Houve uma confluência de posições que foram sendo costuradas naquele momento, desde o Conselho de Segurança, desde enfim, da própria Secretaria-Geral das Nações Unidas, e cada país, e quando eu digo cada país, eu estou pensando no ABC, eu não estou pensando no conjunto latino-americano e sul-americano, porque a maior parte dos outros países entraram depois. Eu não sei quando é que entrou a Guatemala, que foi o não sul-americano relevante da coordenação regional. Mas, de qualquer maneira, pegando ABC, Argentina, Brasil e Chile, também tem o Uruguai, mas o Uruguai entrou desde uma outra lógica, que o Uruguai já vinha participando de operações de paz, com inclusive um número importante, expressivo de contingentes, enfim, inclusive no Congo. De uma maneira geral, cada um dos países fez a sua negociação bilateral com o sistema das Nações Unidas, em diálogo. E houve um diálogo, até onde eu sei, porque eu também não tenho essas informações completas, digamos, do ponto de vista, eu nunca fiz um trabalho profundo de história oral, de recuperação da memória dessa coordenação. Mas até onde eu sei, cada país, Argentina, Brasil e Chile, estabeleceram, eles tinham muito boa relação naquele momento, eram governos com muita sinergia política, era o Chile de Lagos, a Argentina de Kirchner e o Brasil de Lula. Então havia já um diálogo importante, um diálogo político entre esses três países, mas cada um tinha uma razão diferente para topar esse desafio. A Argentina foi o mais resistente, foi o país mais resistente, foi o país com menos apoio político também interno para levar adiante essa presença e a constituição da MINUSTAH. E a negociação mais importante foi a coordenação política do Chile. O Chile era um país que estava em dívida nesse momento, principalmente com os Estados Unidos, que é um país que tem um papel importante, digamos, em fomentar, em apoiar a configuração da MINUSTAH, e o Brasil, que entra com o comando militar. O Brasil, desde o início, diz: a gente vai, ok, mas então assumindo uma posição de destaque do ponto de vista da responsabilidade militar. Então, quer dizer, eu não vejo aqui o Brasil nem liderando, nem convencendo. Eu vejo, digamos, a crise no Haiti, como é que se diz, a configuração de uma situação onde a intervenção se coloca sobre a mesa nos corredores do Conselho de Segurança, e aí vem a ideia de que, bom, dessa vez essa intervenção vai ter uma cara regional que nunca tinha tido anteriormente. Bom, a região sempre teve uma posição não intervencionista e muito, obviamente, justificada pela relação com os Estados Unidos e pela assimetria de poder com os Estados Unidos e um consenso político na região não intervencionista de respeito à soberania, digamos, recíproca, né, coletiva na região. Essa posição, ela de fato, ela foi superada, quebrada com a organização da MINUSTAH e a decisão de ir para o Haiti, apesar de que essa ida para o Haiti, militarmente falando, ela é protegida, pelo menos em termos de direito internacional, pela
pela Organização das Nações Unidas e pelo fato de que se está atendendo a um mandato do Conselho de Segurança. Mas, de qualquer maneira, havia aí, digamos, houve aí um antes e depois desses países, porque é importante dizer que não são todos, países como Venezuela, como Cuba, né? Equador num primeiro momento, Bolívia num primeiro momento, ou seja, o grupo ALBA foi um grupo muito reticente com a MINUSTAH, justamente em função do respeito ao princípio da não intervenção. Eles entram com a cooperação internacional, e é interessante justamente sublinhar isso. Eles vão apoiar a MINUSTAH, o Brasil trabalha com Cuba, Venezuela é fundamental, digamos, naquele momento de carências, inclusive de energética no Haiti, mas não entram com presença militar. Os nossos países do Cono Sul, sim, mas eles vão ancorados e protegidos em outro princípio, que é o da não indiferença. Então, a ideia de que o princípio da não indiferença, digamos, de alguma maneira, justifica pular a cerca em relação à não intervenção. Houve uma mudança importante nos anos da MINUSTAH com respeito à normativa, à metodologia, à própria concepção das operações de paz das Nações Unidas. Essa mudança, ela significa, na minha maneira de ver, uma mudança que não só fortalece o uso do capítulo 7, mas também atravessa outros capítulos, o capítulo 8, por exemplo, que é o capítulo relacionado à dimensão regional das relações entre os Estados, né? E também, digamos, do ponto de vista do capítulo 7, avança-se a um capítulo 7,5, porque, na realidade, pouco a pouco, esse viés intervencionista das operações de paz, enfim, de cada vez aderir mais ao capítulo 7, ou seja, a utilização de métodos de coerção e de métodos de força, a utilização da força, isso vai aprofundando a própria utilização da força. Então, se você começa a usar drones, você começa a pensar em um tipo de recurso como a das brigadas rápidas, que é muito diferente de uma força de estabilização, né? Do ponto de vista do impacto, do ponto de vista, inclusive, do tipo de resultado daquela operação. Porque tudo passa a atender, essas operações passam a cada vez mais a atender a esse primado da eficiência, que agora se transforma assim quase que numa obsessão dentro dos sistemas das Nações Unidas em diferentes campos, né? Da cooperação também, mas a gente está falando de operações de paz. Então, digamos, a fila andou do ponto de vista normativo, do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista do método. E o Brasil, a grande diferença, ou uma das grandes diferenças com respeito ao Brasil antes e depois da MINUSTAH, é que a MINUSTAH, de alguma maneira, domestica as Forças Armadas brasileiras para essas normativas e, inclusive, com a presença de militares brasileiros agora na formulação, na burocracia das Nações Unidas, coisa que nunca tinha havido anteriormente. A Índia e o Paquistão estão lá há muito mais tempo. A Índia está ali fazendo e, digamos, atuando como rule maker das operações de paz praticamente desde o início que elas são formadas. Nós não. As nossas Forças Armadas sempre foram muito mais reticentes. Elas percebem essa presença como uma derivação necessária até do ponto de vista de ter mais influência sobre as decisões que se tomam em relação às operações de paz para poder participar nelas. Então é uma lógica
que se alterou muito nos anos recentes, e se altera justamente nos anos da MINUSTAH. Então, essa necessidade de, digamos, essa visão agora de que é importante estar, ela está muito relacionada também a uma versão, né, assim, que se tem da MINUSTAH e da participação do Brasil no MINUSTAH como um grande sucesso, né? A MINUSTAH agora vai ter um seminário lá em Brasília que é isso, né? Mas deu tudo certo, né? E, enfim, é um grande sucesso, e por ser um grande sucesso, nós, enfim, temos agora que continuar, né? E a gente agora, inclusive, tem uma presença que a gente não tinha. Eu costumo dizer que também é verdade que essa presença na formulação enfim, dentro, né, do DPQO, que é o departamento que se criou para as operações de paz nas Nações Unidas, não se criou, se reformou, é uma espécie de compensação por não conseguir e não estar e não vamos estar, primeiro, não com a frequência que estávamos antes no Conselho de Segurança, e, no mais importante, no Conselho de Segurança sem reforma, como nós gostaríamos, para poder estar incluídos. Eu acho que, inclusive, nesse momento, é até melhor para nós que essa reforma não avance, porque nós não íamos conseguir estar lá dentro. Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder porque ela é muito dolorosa. Eu não sei. Realmente, digamos, contrafactual é uma coisa, exercícios contrafactuais não são muito úteis, mas eles exercitam, pelo menos, algumas possibilidades de hipótese. Como estaria o Haiti hoje sem a MINUSTAH? É difícil responder, mas é bastante certo que o Haiti não está muito diferente do que ele estava antes da MINUSTAH, do ponto de vista da sua vida política, do ponto de vista das condições sociais e econômicas do país, e do ponto de vista de um novo capítulo de ocupação externa que não transforma e não, digamos, não puxa dentro do país aqueles recursos humanos, intelectuais, institucionais que poderiam tornar esse país, fazer desse país um país com maior capacidade de defender os seus direitos, as suas necessidades e a sua presença, né? Nós temos vários legados sobre os quais se fala muito pouco. Um deles é a imigração haitiana para o Brasil, né? Que é uma típica situação pós-colonial, né? Se conhece, né? Eu conheço o caso argentino, que tem gente que fez entrevistas com os batalhões que voltaram do Haiti, né? Tem muito filho de soldado argentino lá, buscando os seus direitos, né? Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que não exista a mesma coisa no caso do Brasil.